Seja bem-vindo ao culto desta noite. Faço minhas as palavras de um cântico que diz: hoje é tempo de louvar a Deus e em nós habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem cantar, vem cultuar conosco nesta noite. Acima de todas as coisas eu sei.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu venho, ó Pai, invocar o Teu nome, Senhor, porque Tu é um Deus poderoso, maravilhoso, grandioso, tremendo, ó Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, digno, ó Pai, de todo louvor. Sou grato a Ti, ó Pai, por esta quinta-feira, mais um culto online, Senhor, a qual o Senhor nos concede, ó Pai, de assistir, ó Deus, assim, na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão assistindo, a família de cada um, os lares, ó Deus. Abençoa, Pai, também o pastor Edmar, o João Marco, a família deles, ó Deus. Abençoa também a família Bibi do Ingá, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos, ó Deus. Aqueles que estão precisando de ajuda, de socorro, meu Pai. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro, Pai, a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, ó Pai. E nós confiamos em Ti, ó Pai, porque cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, ó Pai, um Deus que age em favor de todos aqueles que Te invocam e buscam a Tua face, ó Pai. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, pela nossa nação, toma a nossa nação nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoa também os irmãos, os intercessores, ó Pai, os diáconos, ó Deus, os funcionários da Tua casa, meu Deus. Senhor, o Ministério de Música, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, todos aqueles que são envolvidos na Tua obra, Senhor, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos gloriosas sobre cada um, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço, Senhor, e entrego nas Tuas mãos também as crianças, os jovens, os adolescentes, ó Deus, nas Tuas mãos, que o Senhor possa continuar, Senhor, operando, Senhor, e guardando. Pai, também eu peço a Ti, Senhor, pelas missões nacionais, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar nossos missionários, Senhor, que estão
atuando nos 4 cantos dessa terra, Senhor, meu Deus, do nosso Brasil também. Que o Senhor seja com cada um, Senhor, abençoando, Senhor, dando fortalecimento, revestimento, derramando unção sobre a vida deles, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento, eu agradeço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa continuar conosco, ó Pai, todos os dias da nossa vida, segurando nas nossas mãos, Senhor, nos protegendo, Senhor, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço e entrego nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel e, através da fidelidade dos irmãos da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, entregue o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Colabore também com a nossa ação social. Entregue o seu quilo de alimento não perecível na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Que Deus nos abençoe. ter esperança em tempos de crise? Como permanecer com a nossa esperança viva, firme, forte, renovada em tempos como os que nós temos vivido ultimamente? Na semana passada nós tivemos o nosso encontro no meio da semana, na quinta-feira, e nós falamos sobre esse tema, como permanecer firme, com a nossa esperança firme em tempos de crise, como ter esperança num tempo como esse que estamos vivendo. E nós nos inspiramos no Salmo número 25, no verso 5, e mais uma vez eu gostaria de convidar a sua atenção. Quero convidar você, meu amado irmão, minha irmã, familiares, amigos que também nos acompanham na nossa programação no meio da semana. Quero convidá-lo também para refletir nesse texto bíblico de Salmo 25, verso 5, como ter esperança em tempos de crise. E o texto nos diz o seguinte: minha esperança está em ti, ó Senhor, o tempo todo. O que o salmista está dizendo é que a sua esperança estava colocada em Deus, no tempo bom ou no tempo ruim, no tempo de vitória como no tempo de derrotas, no tempo de alegria como no tempo de tristeza, no tempo das coisas agradáveis como naquele tempo de profundo desagrado. A esperança do salmista estava colocada no Senhor. E ele então pode afirmar aqui no seu cântico: a minha esperança está em ti, ó Senhor, o tempo todo.
E a Bíblia diz também, num outro salmo, no salmo número 33, no verso 20, o salmista diz o seguinte: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. E é exatamente essa a razão pela qual nós temos colocado a nossa esperança no Senhor. Nós cremos que Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. É nele que nós nos refugiamos, é nele que nós buscamos socorro. Ele continua sendo a nossa esperança, Ele é a rocha dos séculos, Ele não nos falha, o Senhor não falha, o Senhor está presente em todos os momentos. Eu gostaria então de, nessa oportunidade, continuar ainda refletindo com você sobre esse tema, como ter esperança em tempos de crise. Eu quero dizer a você nesta noite, que para você ter esperança em tempos como esses, decida crer no Deus da esperança. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar para você hoje. Decida crer no Deus da esperança. Se você deseja realmente ver a sua esperança fortalecida, alimentada, num tempo como o que nós temos vivido. Romanos capítulo 15, verso 13 nos diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu amo esse texto bíblico de Romanos, amo o texto bíblico de Romanos capítulo 15, verso 13. Que mensagem fantástica nós encontramos nesse texto. Que mensagem extraordinária Paulo envia para os crentes de Roma. Esse texto da carta aos Romanos é uma oração linda que o apóstolo Paulo fez aos cristãos, pelos cristãos que estavam em Roma. Cristãos que estavam sendo mortos por causa da sua fé. Cristãos que estavam sendo lançados no Coliseu Romano e devorados por feras, por leões, por outros animais ferozes. Muitos estavam sendo queimados vivos como espetáculo para uma grande multidão. Cristãos que estavam morrendo por causa da sua fé em Jesus Cristo, por causa do seu testemunho a respeito de Jesus. Então Paulo, se dirigindo à igreja de Roma, que estava vendo seus irmãos sendo mortos por causa da fé, por causa do testemunho de Jesus, Paulo então escreve essa carta aos romanos. E ele escreve então a carta aos crentes de Roma, e na carta ele escreve esta oração dizendo que o Deus da esperança os encha de toda a alegria, de todo o gozo e de toda a paz. Que mensagem de conforto espiritual, que mensagem de encorajamento nós encontramos nessa oração de Paulo, dirigida a Deus por aqueles cristãos de Roma. Pode estar difícil hoje, no mundo todo, e aqui no Brasil também, quando nós assistimos a televisão, o rádio, vemos os jornais, as notícias, mortes, doenças, estatísticas e notícias ruins por toda parte. Pode estar difícil hoje, como nós temos falado, mas ainda não está, pelo menos aqui no Brasil, como nos dias dos primeiros cristãos em Roma. Nós ouvimos muitas vezes falar sobre preconceito contra os cristãos, e nós temos visto todos os dias pela TV algum tipo de discriminação contra os crentes em Jesus no nosso Brasil. Velada ou diretamente ou escancaradamente, nós temos visto isso. Mas o fato é que, por mais que isso esteja acontecendo, ainda não se compara com o que acontecia em Roma, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Então, meus irmãos, que esse Deus de esperança, que encheu o coração daqueles primeiros crentes, lá
em Roma, na cidade de Roma. Aqueles primeiros crentes naquela igreja para a qual Paulo escreveu este texto, esta carta, esse texto de Romanos 15, versículo 13. Que esse Deus da esperança que encheu o coração daqueles irmãos também esteja enchendo de esperança, de alegria, de paz o seu coração. E que todo o sentimento de murmuração, todo o sentimento de lamento, todo o sentimento de escassez seja substituído por expressões de louvor a Deus, expressões de ação de graças, expressões de reconhecimento da presença de Deus ao nosso lado em todo o tempo. Expressões como que o apóstolo Paulo escreve ali mesmo na Epístola aos Romanos, quando diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Para você ter esperança em tempos de crise, então, meu querido irmão, guarde bem esta palavra: decida crer no Deus da esperança. Mas eu gostaria também de dizer a você nesta noite que, se você deseja ver a sua fé fortalecida, a sua esperança fortalecida, fundamente a sua vida na palavra de Deus. Fundamente a sua vida, fundamente a sua fé, fundamente a sua esperança na palavra de Deus. No Salmo 118, verso 81, nós encontramos o seguinte: na tua palavra, na palavra de Deus, coloquei a minha esperança. Que testemunho maravilhoso do salmista! Ele declara que a sua esperança, ele já havia colocado, ele já havia descansado a sua esperança sobre a palavra de Deus, sobre as promessas de Deus. A sua esperança estava firmada naquilo que Deus já havia dito ao seu coração. Então, meu querido irmão, não viva pelo que você acha, não viva pelo que os outros dizem, não viva por aquilo que você ouviu em algum lugar, não viva por aquilo que estão noticiando nas redes de TV, muitas comprometidas com falsidade, muitas comprometidas com a notícia do interesse particular daqueles que dirigem as emissoras, pouco comprometidas com a verdade. Não viva pelo que os outros dizem, simplesmente, não pelo que você pensa tão somente, mas viva pela palavra de Deus. O salmista disse: na tua palavra coloquei a minha esperança. Se você deseja realmente ter uma esperança firme e fortalecida em tempos de crise, essa precisa ser a sua postura. Não viva pelo que os outros estão dizendo, muitas vezes na TV, por aquilo que você tem pensado negativamente, mas viva por aquilo que você tem visto, tem ouvido da palavra de Deus. Viva pela palavra de Deus. Quem geralmente está com a vida toda arrebentada são aqueles que testemunham. Muitas vezes eu fiz o que quis, na hora que eu quis, no tempo que eu quis, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu fiz a minha escolha, eu fiz essa escolha, eu deixei a igreja, eu abandonei a palavra de Deus, eu deixei de orar, deixei de ler a Bíblia, deixei de ir à igreja. Aí veio o desespero, e agora, com a vida toda arrebentada, com a vida toda desestruturada, a pessoa vem muitas vezes e quer dar conselhos aos outros, conselhos errados, e tantas vezes para repetir as suas próprias decisões erradas na vida que o levaram ou que os levaram
a uma vida desestruturada, a uma vida toda arrebentada, particular, profissionalmente, espiritualmente e na família. Fundamente a sua vida na palavra de Deus. Também está escrito em Romanos, capítulo 15, verso 4. Olha bem o que está escrito ali, olha como o apóstolo Paulo, aí no mesmo capítulo 15, logo na sequência dessa palavra de esperança, dessa palavra de encorajamento aos cristãos de Roma, veja o que ele diz a respeito da esperança firmada na palavra. Olha o que ele diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quero ler de novo isso. Abra bem os seus ouvidos, preste muita atenção. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da palavra de Deus, mantenhamos a nossa esperança. Para você ter esperança em tempos de crise, para você ter esperanças em tempos de Covid-19, de pandemia, de desemprego, de desestruturação da sociedade, para você ter esperança no mundo de desespero, no mundo de desesperança, a palavra de Deus nos dá a direção. Fundamente a sua vida na palavra de Deus. Volte para a palavra, firme-se na palavra, segure-se na palavra, e que Deus o abençoe, que Deus esteja guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E nós vamos então atravessar esse tempo, vamos atravessar esse período da pandemia, e de forma alegre, de forma vitoriosa, chegaremos ao outro lado. Mas não esqueça disso, firme a sua esperança na palavra de Deus, coloque a sua esperança no lugar certo. A palavra de Deus nos diz ali em Salmo 25:5, a minha esperança está em ti, ó Senhor, o tempo todo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Deus é fiel, nele ponho toda a minha vida, ele cuida de mim com sua graça e amor, e diz: vinde a mim. Ele cuida de mim, me dá paz e perdão.
a paz e perdão. Deus, Ele é fiel. Deus é meu Pai, conselheiro e amigo. Por onde vou, sei que Ele sempre está comigo. Deus é fiel, poderoso na tribulação. Nunca estou só, Ele vive em meu coração, em meu coração. E agora que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz.